dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um vídeo da Academia do Sol. Hoje, a pedido de muitos comentários aí recentes, estamos trazendo de volta o duelo dos inversores. Mas hoje os inversores do duelo serão trifásicos. Bom, para manter uma linha de raciocínio e uma lógica, né, na nossa dinâmica das batalhas, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as mesmas marcas que a gente utilizou no primeiro duelo dos inversores monofásicos, que são Fronius, Sungrow e Grovat, e vou comparar três modelos de inversores trifásicos de mesma potência desses três fabricantes. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a tabela com aqueles dados, né, de tensão de entrada, tensão de saída, tensão de entrada, corrente de entrada, potência de entrada, eficiência, aqueles dados que a gente viu inicialmente, né, no primeiro duelo dos monofásicos, mas eu quero que vocês fiquem atentos a umas coisinhas que eu vou falar para vocês no início do vídeo. Então, solta a vinheta da Academia do Sol, porque hoje tem duelo de inversores trifásicos na Academia do Sol. Para começar, então, eu vou falar alguns detalhes que devem ser mantidos em atenção ao assistir esse vídeo. Os inversores trifásicos, diferentes dos monofásicos, existem algumas particularidades que têm alguns diferenciais de um modelo para outro. Então, isso vai se adequar muito ao projeto que você vai fazer, mais ainda para os trifásicos, né? Os monofásicos também têm isso, mas para os trifásicos, por você ter uma gama ali de diferenças, né, de projetos, né, de conexões, você deve se adequar bem, né, ao seu inversor e utilizar ele da melhor forma possível. Então, inversores trifásicos, você deve se observar, além desses parâmetros que a gente vai usar aqui no comparativo, algumas coisas como o tipo de conexão com a rede CA, o tipo de interface que o inversor tem com a rede, algumas facilidades que alguns inversores têm, algumas particularidades que não vão tangir a esse comparativo que a gente vai fazer agora. Esse comparativo agora é um comparativo básico de datasheet, igual a gente fez no primeiro. É claro que cada inversor tem uma particularidade, às vezes uma vantagem em cima do outro, e dependendo do projeto que você for fazer, tá? Então, vamos se atentar aqui ao duelo para a parte do datasheet. Os dados de folha de dados que a gente tem dos inversores para esse comparativo que a gente vai fazer aqui hoje. Tá bom, galera? Então, vamos começar sem mais delongas o nosso duelo dos inversores. Então, os modelos que a gente utilizou nesse duelo hoje são o Sungrow SG50CX, que é o Sungrow da linha CX de 50 kW, o Grovat Mach 50KTL3XLV, que é o modelo de 50 kW da Grovat de 380 volts, tá, gente? Os três modelos que a gente está comparando aqui hoje têm saída 380. Esse é um dos pontos que a gente deve se atentar quando a gente vai comprar um inversor também trifásico, né? Quando a saída dele é 380 trifásico ou 220 trifásico, isso cabe às vezes necessidade de transformador ou não. Nesse caso aqui a gente vai comparar todos os 380 para manter uma base aqui de comparativo. E o modelo da Fronius é o Tauro Eco 53D, que é o modelo Tauro, né? Essa linha nova da Fronius de 50 kW. É uma linha que a Fronius trouxe recente, né? Já deve ter um ano e pouquinho no mercado. Então a gente trouxe ela também para efeito de comparativo de datasheet, tá? Então vamos começar por entrada CC/CA, né? Que é o nosso overload, o quanto que o nosso inversor suporta na entrada dele. Bom, o Sungrow ele não te dá especificamente uma potência pico, né, na entrada dele. Então sempre deve se observar, né, aquela questão da tensão e da corrente de entrada, né, balizando ali uma potência, né, de entrada dele. Conversando, né, com fabricantes, né, com distribuidoras, com pessoas da mesma área que a gente chegou a um consenso que é usual manter o overload ali de 50% para esse modelo da Sungrow. Então eu considerei aqui 50% de overload para Sungrow SG50CX. O Grovat 50 kW, né, que é o modelo Mach dele, também 50% de overload, isso dado de datasheet dele também. E o Fronius também 50% de overload, é o que ele pede lá no datasheet dele. Então temos um primeiro duelo, um empate entre os três modelos que a gente está analisando aqui hoje, tá? Então um empate entre os três. Segundo ponto que a gente vai analisar aqui agora, tensão de partida dos inversores, né? Aquela tensão CC, quando o inversor vai começar a produzir energia no início da manhã lá. Então é a tensão que ele deve enxergar para ele começar a trabalhar e começar a gerar energia, né? Que eu já conversei com vocês nos outros duelos, que é uma tensão interessante, né? Para usinas, né? Quando você tem início da produção um pouco mais cedo do que outras usinas. Então é um dado importante para a gente observar. A gente tem aqui o modelo da Sungrow CX, o 50CX, com tensão de partida de 250 volts. Então com 250 volts CC ele já começa a rodar, começa a gerar energia. O Grovat
Mach 50 KTL3, também 250 volts CC, tá? Ele começa a partir o inversor, e o Fronius ele pede uma tensão de partida de 650 volts, é uma tensão um pouquinho mais alta na partida dele, né? Dependendo da string que você tem, né? Quantidade de módulos que você coloca na string, até atinge essa tensão um pouco rápido, mas é uma tensão um pouco mais alta do que os outros. Então a gente tem um empate ali entre Sungrow e Grovat, né? E a Fronius ficando um pouquinho acima ali, né? Na tensão de partida do que os outros dois, tá? Então empate entre Sungrow e Grovat nessa daí também. Agora a tensão máxima de entrada, né? A gente falou da tensão mínima, agora a gente vai falar da tensão máxima que o inversor suporta na entrada dele. Inversor Sungrow 50 CX, 1100 volts, né, na entrada dele, então aquela tensão VOC que a gente calcula, né, que é a tensão de circuito aberto, a tensão máxima que o módulo consegue produzir, né, que ele consegue colocar lá no barramento do inversor. Então a gente tem que ficar atento a isso para não danificar o barramento do inversor, e principalmente nessas épocas mais frias do ano, que deve ser observada a tensão VOC, que ela tem essa variação com a temperatura, né, gente? A gente já viu no datasheet do módulo que existe aquele coeficiente que altera essa tensão. Então, pro Sungrow, a gente tem 1100 volts, igual eu falei. O Grovat empata nesse quesito também, o Mach 50 KTL3. Ele tem 1100 volts também na entrada dele, né, máxima. E o Fronius, uma tensão um pouquinho menor, 1000 volts, né? Ele tem a tensão de entrada um pouquinho menor do que os outros dois. Então, 1000 volts para o Fronius, fica um pouquinho abaixo. Então, empate de novo entre Grovat e Sungrow. Agora, o próximo item que a gente vai analisar, as tensões de MPPT, né? As tensões de operação do inversor. Então, a tensão mínima do MPPT que o Sungrow pede, né, para ele estar em operação ainda, que é a tensão mínima que ele pode chegar durante a operação do MPPT. Ele dá 200 volts, é uma tensão bem baixinha, né? Então 200 volts ali para o Sungrow SG50CX. A Grovat vai empatar de novo com a Sungrow nesse ponto. Então a gente tem ali 200 volts também para a Grovat. E a Fronius com um pouquinho acima também, né? Do que os outros dois, até uma tensão mínima um pouco mais superior, né? Você não pode abaixar tanto a tensão dele, senão ele vai sair de operação do MPPT. Então ele pede ali 580 volts na tensão mínima de operação do MPPT, tá? Então empate de novo aqui entre Grovat e Sungrow. Tá disputado o duelo hoje. Tensão máxima de MPPT, 1000 volts para Sungrow, 1000 volts. E Grovat empatou de novo, 1000 volts também, a tensão máxima do MPPT, a tensão máxima de operação lá do inversor, onde ele trabalha o MPPT dele. E o Fronius com a tensão um pouquinho mais baixa, né? Já que a tensão máxima dele de entrada já é 1000 volts, ele teria que ficar um pouquinho abaixo no MPPT, né? Então a tensão máxima de MPPT de operação do Fronius, Tauro 50, né? É 930 volts, tá, gente? Lembrando, gente, que essas informações eu pego todas no datasheet, né? O datasheet no site oficial dos nossos equipamentos. Se os fabricantes identificarem que tem alguma coisa divergente, alguma atualização recente, a gente pede para que entre em contato. Já aconteceu, a gente tem algumas erratas em alguns vídeos aí que a gente colocou, né, depois que os fabricantes entraram em contato com a gente. Houveram alterações, né, no modelo do inversor e não estava atualizado no site, a gente já fez a alteração lá na descrição do vídeo. Então, se tiver alguma alteração, a gente vai colocar na descrição do vídeo. Mas as informações que a gente tem aqui são oficiais dos datasheets que a gente teve acesso, né? Então, próximo item, a gente vai olhar agora o número de MPPTs. Então, número de MPPTs, Sungrow 50 CX tem 5 MPPTs disponíveis, né? O Grovat tem 3 MPPTs disponíveis e o Fronius apenas 1 MPPT. A linha trifásica da Fronius, para quem tem conhecimento, normalmente ela trabalha mesmo com essa faixa ali de 1 MPPT mesmo. É comum, quem já trabalha com Fronius já tem esse costume. São inversores utilizados mais em projetos onde você vai ter uma água só de telhado, como são usinas maiores, né? Subentende-se que a área que será utilizada vai ter a mesma inclinação, uma usina de solo, então ele é um inversor mais utilizado para esse tipo de usina. O próprio modelo da Tauro, né, esse modelo Tauro da Fronius, ele realmente é indicado para usinas até de solo, onde você tem até uns benefícios lá no inversor que a gente pode entrar em outros vídeos depois. É por isso que eu falei, inversores trifásicos deve ser analisado um pouco mais profundamente. Você deve analisar realmente qual o projeto que você vai fazer e onde ele tem algum ganho, né? Às vezes ele tem uma particularidade que você vai ganhar em outro ponto que não seja esses dados de datasheet que eu estou falando aqui. Às vezes é alguma tecnologia, às vezes é alguma coisinha que ele tem a mais ali que vai te ajudar na hora de fazer a instalação e na hora de fazer o projeto. Mas, no quesito MPPT, o vencedor aqui é o Sungrow. Então, o Sungrow
finalmente agora despontou na frente de um concorrente aqui com um item que ele venceu. Então, sangrou com 5 MPPTs, Grovat com 3 e Fronius com 1 MPPT, tá? Agora a gente vai partir para a parte de corrente, né? Corrente de entrada dos inversores. Então, máxima corrente de entrada por MPPT, a máxima corrente de operação de cada inversor, tá? Então, como a gente tem 5 MPPTs, a corrente do Sungrow eu estou colocando no MPPT mesmo, em um MPPT só. Então, a corrente máxima em um MPPT da Sungrow é de 26 amperes. Ele tem 2 entradas por MPPT para strings, né? Então, você teria duas strings de 13 amperes no máximo ali para conectar na entrada do inversor, na corrente de operação dele, tá? Então, 26 amperes ali pro Sungrow. 26 amperes e 13 amperes por string, como ele tem 2 entradas por MPPT. No Grovat, a gente tem 3 MPPTs. A primeira MPPT ela permite 4 entradas, né? Então você tem 4 entradas na primeira MPPT, onde cada string teria 12,5 amperes, né? No máximo, porque você tem 50 amperes na entrada dele. Então são 4, 50 dividido por 4, você tem 12,5 amperes por string ali, né? Permitido, de máxima corrente. E as outras 2 strings, você tem menos entradas, né? Você tem 3 entradas por MPPT, você tem 3 MPPTs, uma MPPT tem uma entrada com 4 disponíveis, né? 4 strings disponíveis, e as outras 2 têm 3 strings disponíveis em cada. E mantém também a mesma corrente de 12,5 amperes por string. Então, Sungrow 13 amperes por string, Grovat 12,5, um pouquinho menor, né? Atenção, a corrente máxima de operação do MPPT. E o Fronius, como ele só tem um MPPT, ele tem duas chaves seccionadoras, né? Ele divide o barramento em 2, mas ele só tem um rastreador, né? Um MPPT. E aí cada entrada de string ele também permite 12,5 amperes ali de corrente máxima. Então o vencedor aqui, Sungrow, mais uma vez aqui venceu agora esse duelo com corrente um pouquinho maior, né? Disponível ali na entrada dele. Corrente de curto-circuito, que é aquela máxima corrente que o inversor pode suportar. A gente tem essas informações de curto-circuito, elas ficaram um pouco confusas nesse duelo, tá, gente? O Sungrow, ele te dá realmente a corrente máxima ali de corrente de curto-circuito dos MPPTs, né? Você tem 40 amperes ali por MPPT, ou seja, 20 amperes ali por entrada de corrente de curto-circuito. A Grovat não dá essa informação de corrente de curto-circuito, ela só dá a corrente máxima do MPPT. A gente não conseguiu trazer aqui informação da Grovat. Se alguém tiver essa informação, oriente a gente aqui, faça um comentário que a gente traz, né, de forma oficial aqui na nossa descrição do vídeo. Traz essa informação se a gente conseguir obter. Até a gravação do vídeo a gente não conseguiu obter essa informação de forma oficial, tá? Então, e o Fronius, você tem em cada MPPT você tem 125 amperes. Só que, como você tem 7 entradas, né, se a gente dividir ali 125 amperes pelas 7 entradas que a gente tem disponível, a gente teria ali 17,8 amperes ali na corrente de curto-circuito, um pouquinho abaixo do que a Sungrow. Se essa informação também tiver uma forma mais oficial por string, né, também fala pra gente aqui que a gente coloca na descrição do vídeo. Mas a informação que a gente tem, a Sungrow venceria esse duelo aqui da corrente de curto-circuito, apesar dele não ter sido um dado tão completo nos datasheets que a gente encontrou, tá bom? E o peso, agora o peso dos inversores também, que é um ponto importante, né, gente? O peso, instalação, o local onde vai ficar instalado, o peso ele impacta também, né, em uma boa instalação. A gente tem o Sungrow, o SG50CX com 62 kg, o Grovat com 52 kg e o Fronius com 74 kg. Então, o Grovat venceu o duelo do peso, né? Ele fica com o peso um pouquinho menor, né, do que os outros. É claro, gente, que é igual eu falei com vocês, existem várias coisas incorporadas nos inversores que podem aumentar um pouco o peso e às vezes é até uma vantagem. Então, esse ponto é só um ponto de datasheet, igual eu falei com vocês, é um comparativo de datasheet. Claro que às vezes o Sungrow pode ter um benefício e por isso ele tem um peso a mais. O Fronius também pode ter um benefício ali, eu sei que ele tem uma caixinha CA, um barramento legal lá, é um diferencial que eu sei que ele tem. Então ele tem o peso um pouquinho maior, mas ele acopla mais coisas, né? Então tem que sempre se observar o que o inversor traz de benefício para você. Às vezes o peso não vai ser um diferencial, tá? Eu só estou trazendo esse comparativo
para mostrar para vocês itens de datasheet, né? Curiosidades até do datasheet, que o peso é uma curiosidade, às vezes pode ser um fato relevante. Então, tá aqui o Grovat vencendo com 52 kg, o peso menor dos três, né? Comunicação do Sungrow, ele tem Wi-Fi, como todos têm, né? Os três têm Wi-Fi, e ele tem o Ethernet como opcional. A gente já viu umas antenas novas da Sungrow que tem entrada Ethernet, mas não é um item assim que a gente tem visto de série, então eu considerei como item opcional, tá? O Grovat, a gente só encontrou informações de comunicação Wi-Fi, todos eles têm a entrada RS, né? Que é aquela entrada cabeada, então isso não é um diferencial. E o Fronius já vem com Ethernet de fábrica, e isso é um ponto muito bom. Você pode fazer a entrada cabeada já de fábrica, você pode fazer a comunicação ali, colocar um roteador, ou trazer direto da rede, né, do switch, do roteador, trazer cabeado para você não ter perda de sinal. E o Fronius foi o vencedor nessa parte da comunicação. Ele tem a melhor comunicação dos três de fábrica, tá? E o último item a ser observado, eficiência dos inversores. O Sungrow SG50CX tem 98,4%. Eu sempre comparo a eficiência euro, tá? A euro eficiência de cada um. A Grovat trouxe 98,5%, um pouquinho a mais ali do que a Sungrow. E a Fronius com 98,1%. Todos estão muito parelhos, né? Todos na faixa de 98%. Diferencial ali na última casa decimal ali, tá? Então é bem pouca diferença, tá, gente? É item bem ínfimo mesmo, mas eu tenho que trazer o vencedor. O que teve eficiência um pouquinho maior do que todos foi o da Grovat, que foi o vencedor desse ponto aqui, deste duelo que a gente fez hoje. Bom, comparando item a item que a gente trouxe aqui no duelo hoje, o vencedor foi o modelo da Sungrow, tá, gente? Mas, mais uma vez a ressalva, observem cada ponto do projeto para vocês observarem se existe alguma vantagem de um inversor para o outro. Às vezes pode ter. A gente pode trazer futuramente vídeos falando de cada inversor especificamente, cada modelo especificamente de inversores. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma dica, escreva aqui no comentário, tá? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e dar o like aqui no vídeo para a gente continuar trazendo os vídeos semanais para vocês aqui, tá? Esse foi o vídeo de hoje, nosso duelo. O Sungrow foi o vencedor, SG50CX, e até o próximo vídeo. Um abraço!